Olá pessoal, eu sou o professor Watson e agora dessa vez nós vamos fazer o exercício A lá do 1,21 aqui. Eu comecei com o ponto -2 aqui e -2 aqui eu coloquei aqui na função e deu -3. Só que -3 lá no x e t, se vocês repararem bem, não tem nada, né? Então provavelmente nós vamos precisar avançar num ponto aí, colocar um outro ponto, que é o ponto -1. Nesse ponto -1, nós vamos ter o seguinte, -1 e aqui então nós vamos ter -2, ok? -1 aqui, ó, esse ponto -1 será o equivalente do ponto -2 do lado de cá. Então a gente pode já até traçar essa linha, que vai ser daqui até -1 aqui, é na amplitude -1 aqui, tá ok? Agora nós podemos vir aqui no ponto 0 e aplicando 0 aqui nós vamos ter -1 aqui, né? -1 aqui. Então aqui a gente vai desse -1 lá para o 0, aqui ó, tanto quanto do 0, aliás, aqui ó, desse ponto -1 aqui, nós viemos até o 0 e depois do 0 nós vamos agora assumir o que tem no ponto -1, que é uma subida, né, até a amplitude de 1 aqui. Então a gente vai colocar isso aqui, ok? No ponto 1, ok? Nós teremos, será o equivalente então do outro lado, no 0, né? O -1, 0. Então no 0 ele vai subir de 1 para 2, tá? Então a gente no ponto 1 aqui, né? Então ele vai prosseguir até o ponto 1 e subir aqui de 1 para 2, tá? Aqui no ponto 2, vou colocar aqui 2, o que vai acontecer? Ele vai de 2 menos 1, nós vamos ter aqui 1 aqui, né? Então, no nosso ponto 2 aqui, né? No nosso ponto 2 aqui, nós vamos ter o que tem lá no ponto 1, lá do outro lado, lá, no local 1 aqui, né? Então, nós vamos pegar daqui, vamos trazer até o 2 aqui, e ele desce também, tá? Ele desce. Então, aqui, ó, nós fizemos traçamos o ponto 1 aqui, ó, em 2 aqui, ok? Aqui, nós podemos continuar o sinal, aqui no 3, onde a gente vai fazer x, e aqui a gente vai ter 2 aqui. E aí a gente continua traçar o sinal aqui, tá? Então isso está terminado. Montamos a tabela e ajustamos os sinais aí, tá? Vocês podem reparar que não houve uma alteração no perfil do sinal, houve apenas um deslocamento do sinal aí no eixo do tempo, ok? Vamos lá para o segundo exercício então. Muito bem, pessoal. Esse é o exercício B. E o exercício B é x de 2 menos t. Devido a esse sinal negativo antes do tempo aqui, pessoal, já dá para perceber que esse sinal ele vai ficar invertido com relação a x de t, tá ok? Então vamos começar. Eu comecei traçando o primeiro ponto aqui, que é o ponto 4 aqui, ó. O que vai ter no ponto 4? Bom, no ponto 4 vai ter o mesmo que tem lá no ponto -2 aqui de x e t. Então nós vamos traçar esse sinal bem aqui. Muito bem. E depois agora nós vamos ver aqui o que tem no ponto 3. Obviamente vocês já devem ter percebido que você vai ter uma rampa
ascendente aí, nós vamos colocar aqui 3. E a função vai ser para t igual a 3. Nós vamos ter aqui o menos 1. Ok? Então a gente pode esboçar ele aqui. O que tem no 3 aqui é o mesmo que tem no menos 1 do lado de cá. Aqui, no ponto 2. Então, no ponto 2 aqui, nós teremos 0, né? Então, no ponto 2 aqui, nós vamos ter o que tem no ponto 0, sendo que no 3 ainda tem uma subida aqui, e no ponto 2, o que tem no ponto 0. Então eu vou até o ponto 2, até o ponto 2 aqui, que é esse ponto 0 aqui, e vou subir daqui para cá, que corresponde a essa subida aqui até amplitude 2. Okay? Vamos agora fazer aqui o ponto 1. Ponto 1. E esse ponto 1 será dois menos 1. E aqui nós vamos ter 1 aqui, né? 1. Então aqui no ponto 1 será o mesmo que tem no ponto 1 do lado de cá. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos caminhar até o ponto 1. E no ponto 1 nós temos uma descida aqui, né? Essa descida aqui nós estamos reproduzindo essa descida aqui, ok? Muito bem. Agora no ponto 0 aqui, o que nós vamos ter no ponto 0 aqui? Obviamente vai ser só um 2, né? 2 menos 0, 2. Então o que temos aqui no 0 vai ser o que temos lá no ponto 2, que é ir para cá, aqui para cá. Então vocês podem perceber que devido a essa função, o sinal ele inverteu, né? Ele inverteu aqui no eixo X, aliás no eixo Y, e também deslocou dois pontos aí para a direita, ok? Esse é o exercício C, onde nós temos a nova função que é x de 2t menos 1. Por essa função aqui, dá para perceber que haverá uma compressão do sinal e também um deslocamento aí de 1 aqui desse sinal, do novo sinal, né? Então eu comecei com o ponto menos 1 aqui e caiu lá no menos 3 aqui. No menos 3 do outro lado lá não temos nada, né? Então esse ponto menos 1 aqui não surtiu efeito, né? Vamos colocar um outro ponto depois de menos 1. Vamos colocar, se nós colocássemos depois de menos 1 aqui, o 0, né? Nós colocarmos o 0, nós vamos ter aqui, qual valor nós vamos ter aqui, né? Duas vezes 0, nós vamos ter menos 1 aqui. Então, de 3, já pulamos para menos 1. Isso significa que a gente precisa de um valor intermediário aí, né? Então, vamos descer aqui um pouquinho. E criar um valor intermediário que eu gostaria de colocar como menos
Esse valor de menos meio está aqui, nesse ponto. E vamos ver quanto que nós vamos ter aqui. Menos 1 sobre 2. Então, 2 vezes menos meio, eu vou ter menos 1 aqui, né? Menos 1, eu vou ter aqui menos 2, ok? Então, achei esse ponto menos 2 aqui, ó. Está no menos meio desse gráfico 2t de menos 1, tá? Então, eu posso até traçar essa linha que sai daqui e vai e desce até aqui, ok? O próximo ponto seria o próprio zero, da onde ele iria, né? Aqui o zero seria esse ponto 1 aqui, que ele vem daqui de baixo até o 1, e nesse mesmo ponto há uma subida na amplitude de 1 aqui. Nós podemos traçar isso já, tá? Essa é a nossa rampa ascendente, depois a subida aqui. Depois de zero, nós sabemos agora que o gráfico, o sinal está sendo comprimido, então nós vamos ter que usar valores menores que 1, no caso aqui, meio, né? Agora, dessa vez, agora meio positivo, tá? E a equação que nós temos, que nós vamos ter, será 2 vezes meio, eu vou ter 1, e o meu resultado aqui será 0, né? Então, eu tenho 1 menos 1, 0. Então, nesse ponto aqui, no ponto meio, eu tenho o que eu tenho lá no 0. Que ele vai do ponto... Ele vai desse ponto até o 2 aqui no 0, né? Ele vai de 1 para 2, que foi o que nós fizemos aqui. Nesse meio aqui, ó, nós somos de 1 para 2, tá? Aqui agora nós vamos conhecer o ponto 1, né? Nesse ponto 1, nós podemos fazer aqui. Então, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1, né? Então, podemos traçar essa parte aqui. Nós vamos ter essa descida aqui, ó. Nós vamos ter essa descida aqui no 1. Que também equivale a esse aqui também. No ponto 1,5, né? 1,5, pessoal. 1,5 equivale a 3 meios, né? Vamos colocar aqui, ó, 3 meios. Então, se eu tenho 3 meios menos 1, 2 vezes 3 meios, eu tenho aqui 3. Né? 3 menos 1, 2. Então, o que eu tenho aqui, que eu teria no 2, né? Então, vamos traçar aqui o que eu tenho no 1 é o que eu tenho no 1 do outro. E o que eu tenho aqui no meio é o que eu tenho no 2 lá. E no 2 eu tenho, assim como eu tenho uma rampa de 1 para 2, aqui do lado de cá eu vou ter uma rampa aqui, ó, de 1 para meio. 3,5, aliás. Aliás, 1,5, perdão. Então, esse ponto aqui, 1,5 no meu x de 2t menos 1, e qual é o equivalente dele lá no ponto 2, que é justamente essa rampa aqui. Tá? Ok, pessoal? Logo eu vou gravar outros vídeos a respeito de decomposição de pares, de sinais em pares e ímpares. Beleza? Até logo mais.